A máscara caiu, e não foi por acaso. Caiu porque estava mal colocada desde o início. Demorou, sim, mas a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. E agora não tem mais como disfarçar. O Flamengo, esse Flamengo que a mídia empurra a goela abaixo do torcedor brasileiro como se fosse uma potência imbatível, está exposto. Exposto como uma construção artificial, sustentada por uma cobertura tendenciosa e parcial que faz de tudo para mantê-lo no topo, mesmo quando os resultados e os fatos dizem o contrário. Chega a ser ridículo. A diferença de tratamento que a imprensa dá ao Flamengo em relação aos outros clubes é escandalosa. E é por isso que hoje, mais do que nunca, dá orgulho de ser Vasco da Gama. Ser Vasco é resistir. Ser Vasco é remar contra a maré, é não se dobrar ao sistema, é fazer parte de uma torcida que vibra com o que é verdadeiro, com o que é raiz, com o que tem história, dor, glória, suor e lágrimas. Não é fácil ser Vasco. Nunca foi. Mas é por isso mesmo que é tão especial. Enquanto outros são embalados no colo de manchetes favoráveis, o torcedor vascaíno aprendeu a ser gigante no silêncio, a fazer barulho na arquibancada, a se orgulhar de um clube que representa muito mais do que apenas futebol. Representa povo, representa luta, representa superação. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Porque tem muita coisa boa acontecendo no nosso Vascão. Para começar, vamos falar da nova camisa do Vasco da Gama, lançada como parte de uma homenagem linda ao Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do país e uma das maiores do mundo. E sabe o que é mais bonito? É ver um clube como o Vasco, que tem uma ligação histórica com o povo, com a cultura brasileira de norte a sul, fazendo essa ponte com os torcedores do norte do Brasil. A camisa foi lançada em Belém, ao lado dos clubes Remo, Paysandu e Tunaluso, em um evento emocionante na casa de Plácido. A peça, predominantemente branca, com detalhes dourados que simbolizam luz, fé e vitória, traz no peito a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao lado do nosso escudo. É mais do que um uniforme, é um símbolo de integração entre esporte, fé e cultura. O clube foi o primeiro fora do estado do Pará a lançar oficialmente uma camisa com o selo do Círio. Isso não é pouca coisa, não. É um gesto que carrega um significado imenso. É o Vasco olhando para o Brasil de verdade, não apenas para as capitais e centros midiáticos. É o Vasco abraçando seu torcedor paraense, mostrando que, não importa a distância, o sentimento cruzmaltino está presente. Isso é representatividade, isso é respeito com a própria história e com a torcida que carrega esse escudo no peito com tanto orgulho. E a reação foi imediata. Torcedores do Norte se sentiram valorizados, reconhecidos, abraçados. E isso é o Vasco sendo o Vasco. Enquanto outros pensam em likes e holofotes, o nosso clube pensa em identidade. Mas, como nem tudo são flores, a gente precisa também comentar uma notícia chata que chegou nessa semana. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o Vasco vai ter que pagar uma multa de R$300 mil por irregularidades nas categorias de base, em um processo que vem se arrastando desde 2012. A decisão final veio agora, e aponta que o clube teria mantido atletas menores de 14 anos em condições precárias de alojamento, além de não formalizar contratos de aprendizagem com jogadores entre 14 e 16 anos. A Justiça entendeu que houve exploração do trabalho infantil, e, pasmem, usou como exemplo o incêndio no Ninho do Urubu. E aqui é preciso parar. Respirar. E dizer com todas as letras, isso é um absurdo. É repulsivo comparar a tragédia do Ninho, onde 10 jovens perderam a vida, com qualquer situação que envolva o Vasco da Gama. Não dá para aceitar esse tipo de comparação como se fosse algo normal. Não dá para colocar tudo no mesmo saco. O que aconteceu no Ninho foi uma tragédia sem precedentes, e usar isso como argumento jurídico para condenar outro clube é, no mínimo, de uma insensibilidade grotesca. O Vasco pode até ter errado no passado, pode até ter deixado de cumprir exigências, mas está longe, muito longe, de qualquer tipo de negligência que leve a uma tragédia humana. E para quem ainda tenta usar isso contra o Vasco, aí vai a realidade atual. O clube hoje cumpre todas as exigências feitas pelo Ministério Público, que inclusive realiza visitas periódicas aos alojamentos de São Januário. Os espaços estão reformados, estruturados, equipados.
Tem sofá, televisão, sala de jogos, ping-pong, sinuca, cama em boas condições, consultório dentário reformado e acompanhamento constante. O clube aprendeu com os erros, investiu na base, melhorou suas estruturas e está oferecendo aos seus jovens atletas um ambiente digno, como deve ser. O passado não pode ser apagado, mas o presente mostra que o Vasco está fazendo a lição de casa. E não para por aí. Ainda falando de São Januário, uma notícia empolgante chegou. A SOD Capital, uma gestora de investimentos, sinalizou ao Vasco que vai exercer a intenção de compra do potencial construtivo do estádio. Isso significa que a tão sonhada reforma de São Januário está mais próxima do que nunca. O clube tem 2 contratos de intenção assinados para a venda de 100% do potencial construtivo, e os valores ultrapassam a casa dos milhões que a atual gestão, comandada por Pedrinho, estabeleceu como meta para viabilizar a obra. O prazo final para o exercício dessa opção terminou recentemente, e a SOD confirmou que quer fechar o negócio. E o que isso quer dizer na prática? Que enquanto o Vasco termina de preparar, junto à prefeitura, o termo de transferência do potencial construtivo, a empresa já deixou claro que vai avançar e assinar a compra. E com o apoio do Banco Genial na organização dos processos, a diretoria está otimista de que finalmente o novo São Januário vai sair do papel. O projeto prevê um complexo moderno com 280 mil metros quadrados, dos quais 250 mil estão com intenções de compra já formalizadas. É uma transformação gigantesca, que vai mudar completamente a cara do nosso caldeirão. A expectativa é que as obras durem de 3 a 4 anos. Inicialmente, a ideia era concluir tudo até 2028, ano do centenário do estádio, mas com o tempo apertado, tudo indica que a entrega final ficará para o fim de 2028 ou começo de 2029. Enquanto isso, o Vasco já está se mexendo para garantir uma casa provisória durante as obras. Já tem acordo com o Maracanã, está em conversas avançadas com o Newton Santos e se preparando para encarar esse período de transição da melhor forma possível. O importante é que a reforma vai acontecer. São Januário vai renascer, e com ele, o orgulho do torcedor vascaíno vai atingir outro patamar. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem boas notícias dentro de campo. O volante Thiago Mendes, que vinha se recuperando fisicamente, está em fase final de transição para o campo. E olha, pelas imagens recentes, parece que ele até emagreceu. Está mais leve, mais fino, aparentemente passou por um processo de recondicionamento físico que pode fazer toda a diferença no seu retorno. A posição de volante hoje é uma das mais carentes no elenco, principalmente depois das lesões de Jair e Tite. Então, ter Thiago Mendes de volta é uma baita notícia para Fernando Diniz. A expectativa é que ele já esteja à disposição para o clássico contra o Flamengo, que acontece neste domingo. Um clássico que promete ser eletrizante, não só pela rivalidade em campo, mas também por tudo que foi dito fora das 4 linhas. Por que não dá para ignorar a bomba que explodiu com a declaração de André Rizek? O jornalista, conhecido nacionalmente, simplesmente escancarou a existência da Flapres, como muitos chamam. E dessa vez não tem como desmentir. Ele falou com todas as letras que existe sim um tratamento diferenciado da mídia em relação ao Flamengo. Que há uma cobertura exageradamente favorável, enquanto os outros clubes são constantemente desvalorizados. Rizek contou que desde que chegou ao Rio de Janeiro se assustou com a forma como a imprensa trata o Flamengo. Disse que quando era mais novo, tinha admiração pelo time de Zico, que até pediu de presente de aniversário para assistir uma partida no Maracanã. Mas quando começou a acompanhar o noticiário esportivo de perto, percebeu o peso diferente que se dá às vitórias e derrotas. Quando o Flamengo ganha, é manchete de capa. Quando outro clube vence, o tom muda, vem com ressalvas, vem com desdém, como se o feito não tivesse tanta importância. E quando o Flamengo perde? Ah, aí é só elogio. Perdeu jogando bem, merecia mais, foi valente, que partida fez o Mengão mesmo na derrota. Enquanto isso, se o Vasco vence fora de casa pela Sul-Americana, aplicando a maior goleada de sua história internacional, a manchete vira piada, vira meme, vira provocação gratuita. Isso não é equilíbrio, isso é proteção. O jornalista deu exemplos claros,
comparou manchetes, mostrou o padrão de comportamento que há anos é visível para qualquer um que não feche os olhos. E o mais grave, essa blindagem não é feita só pela imprensa carioca. É nacional. Está em rede aberta, em programas esportivos diários, está em rádios, portais e redes sociais. Existe uma cultura construída em torno do Flamengo como se ele fosse o único time do Brasil. E qualquer tentativa de elogiar um jogador de outro clube é imediatamente reprimida, desconstruída ou ignorada. Rizek citou o caso do meio-campista do Palmeiras, quando afirmou que era o mais completo do país. A reação foi imediata. Mas e o Arrascaeta? Você está dizendo que ele é melhor que o Gabigol? Como se tudo tivesse que girar em torno do Flamengo. Não pode existir outro destaque, não pode existir outro herói, não pode existir outro time que mereça protagonismo. E o mais curioso é que ele mesmo deixou claro que não tem nada contra o clube em si. O problema não é o Flamengo, é o sistema. É a forma como se criou esse pedestal onde o clube rubro-negro é intocável, inquestionável, inabalável. E quando alguém ousa criticar, vem a enxurrada de ataques, vem a patrulha digital, vem a cobrança. Não importa se é jornalista, ex-jogador, técnico ou torcedor comum. Criticou, está fora. E isso afeta diretamente o cenário esportivo do país. Porque quando a imprensa deixa de fazer seu papel, de ser crítica, de apontar erros, de cobrar melhorias, o futebol como um todo perde. E os clubes que realmente trabalham sério, que se esforçam para crescer, acabam ficando de lado. Enquanto isso, a vitrine segue sendo ocupada sempre pelos mesmos. A verdade dita por Rizek ecoou forte entre os torcedores vascaínos e de outros clubes que há muito tempo denunciam esse comportamento, mas eram sempre tratados como paranoicos, como rivais frustrados, como chorões. A realidade agora está escancarada, dita por alguém que vive esse meio por dentro. Não tem mais desculpa. E o mais simbólico é que essa fala vem justamente na semana de um clássico. Um Vasco e Flamengo que vai além do campo. É confronto de culturas, de narrativas, de posicionamentos. E o Vasco chega com moral, com confiança, com o torcedor de cabeça erguida. Porque, apesar das dificuldades, o clube está se reerguendo. Está se estruturando. Está, pouco a pouco, colocando a casa em ordem. A base está sendo reformulada, o estádio vai passar por transformação histórica, o elenco está ganhando corpo e peças importantes estão voltando. Thiago Mendes é só um exemplo disso. E o mais bonito é que tudo isso está acontecendo com o apoio do torcedor. Porque, diferente de outros clubes, o Vasco não vive de mídia. Vive de paixão. Vive de arquibancada. Vive de sentimento. E é esse sentimento que vai fazer a diferença no clássico. A torcida está fechada com o time. Entende o momento, sabe que o projeto ainda está em andamento, mas acredita. Não é aquela fé cega, baseada em promessas vazias. É uma confiança construída em cima de atitudes. O Vasco hoje tem uma diretoria que fala com o torcedor, que presta contas, que corre atrás de soluções. A volta da reforma de São Januário é um exemplo. Não ficou só no discurso. Foram atrás de empresas, fecharam parcerias, formalizaram propostas, colocaram o projeto para andar. E isso passa uma mensagem clara: o Vasco está vivo. E está voltando a ser gigante. Do outro lado, o Flamengo vive um momento de oscilação. Mesmo com o elenco caro, mesmo com investimento alto, os resultados não aparecem como deveriam. E isso, claro, não vira manchete negativa. Vira momento de transição, fase de ajustes, tempo de adaptação. Mas dentro de campo, o que importa é quem joga mais, quem compete mais, quem tem mais alma. E isso o Vasco vem mostrando nos últimos jogos. O time está mais organizado, mais combativo, com postura de quem sabe onde quer chegar. E um clássico é sempre o cenário ideal para medir isso. O que vai contar ali não é o número de seguidores, não é o tamanho da mídia, não é quem está na capa do jornal. É quem joga com mais vontade, com mais entrega, com mais respeito à camisa que veste. E por falar em respeito, não tem como deixar passar o simbolismo do novo uniforme lançado em homenagem ao Círio de Nazaré.
Em uma semana onde o debate gira em torno de verdade, de justiça, de visibilidade, o Vasco mostra com atitudes que enxerga além do eixo. Que se importa com seu torcedor no Pará, no Amazonas, no Maranhão, no Acre. Porque a camisa pode até ser nova, mas o sentimento é antigo. É de pertencimento. É de identidade. É disso que o futebol precisa. De clubes que não se esqueçam das suas raízes, que saibam dialogar com todas as regiões, que façam do esporte um instrumento de união. Enquanto isso, a marca mais valiosa do Brasil segue fazendo ações pensadas para agradar um público específico, para manter o glamour, para sustentar o status. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do futebol carioca nas últimas horas. Renato Kaiser, o atacante que fez torcer corações por onde passou, estaria oficialmente de volta ao Vasco da Gama. Fontes próximas ao clube confirmam que o artilheiro assinou o contrato definitivo, encerrando meses de especulações que agitavam a comunidade vascaína e provocavam debates acalorados entre torcedores nas redes sociais. Renato Kaiser, conhecido por sua presença imponente na área e faro de gol apurado, já havia encantado a torcida em passagens anteriores, deixando a marca de gols decisivos e momentos memoráveis. Sua saída havia sido sentida profundamente, e os rumores sobre um retorno ganharam força assim que a diretoria começou a sinalizar interesse em reforçar o ataque para a próxima temporada. A assinatura do contrato, embora ainda envolta em sigilo sobre os valores e a duração do vínculo, já é vista como um movimento estratégico para fortalecer o elenco e devolver ao clube o poder ofensivo que tantas vezes fez a diferença em jogos cruciais. Nos corredores do Vasco, comenta-se que a negociação foi intensa e cercada de expectativas. Fontes sugerem que houve até disputas internas, com a cúpula vascaína precisando convencer o jogador a apostar novamente no projeto do clube. A torcida, por sua vez, parece dividida entre a empolgação pelo retorno do atacante e a cautela, lembrando de episódios passados em que negociações pareciam certas, mas não se concretizavam. Mesmo assim, mensagens de apoio começaram a surgir nas redes, com torcedores celebrando a possibilidade de rever Kaiser vestindo novamente a camisa cruz-maltina, pronto para transformar oportunidades em gols. A volta de Renato Kaiser ao Vasco não é apenas uma questão de contratação, representa esperança, expectativa e aquele sentimento único que só o futebol é capaz de gerar. Se a química entre jogador e torcida se mantiver, o clube pode estar prestes a testemunhar momentos de brilho individual que, juntos, se traduzem em vitórias coletivas. Enquanto os holofotes da mídia começam a mirar o atacante, o burburinho continua crescendo. Como será o desempenho de Kaiser na temporada? Conseguirá superar suas próprias marcas e se tornar protagonista de mais uma fase gloriosa do Vasco? Apenas o tempo e os jogos dirão, mas uma coisa é certa. O retorno do artilheiro já é assunto número 1 entre torcedores, comentaristas e, principalmente, no coração de quem respira Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.